Eu tô até agora sem acreditar no que a Jordana fez. Ela pegou o prato de comida da Milena e jogou direto no lixo na frente de todo mundo. E o que veio depois disso foi uma das maiores confusões que eu já vi em qualquer edição do Big Brother. E olha que eu assisto esse programa desde a primeira temporada. Vou te contar tudo, tim-tim por tim-tim, porque essa história tem muito mais camada do que parece. A Milena tinha passado a manhã inteira cozinhando. Ela fez um prato especial, uma receita da mãe dela, que ela estava guardando para fazer num dia que ela tivesse se sentindo mais emotiva, com saudade de casa. Ela contou para Gabriele enquanto cozinhava que aquela receita era a forma dela se conectar com a família mesmo estando confinada, e que cada vez que sentia o cheiro daquela comida, era como se a mãe tivesse ali do lado. A Gabriele achou lindo e ficou ajudando ela a cortar uns temperos. Quando o prato ficou pronto, a Milena colocou na mesa da cozinha toda orgulhosa, arrumou direitinho num prato bonito e até tirou foto com a câmera que fica na despensa. Aí ela foi pro banheiro rapidinho, coisa de 2 minutos. E nesses 2 minutos, a Jordana entrou na cozinha, olhou pro prato e, sem falar nada, pegou e jogou no lixo. Simplesmente assim. Sem motivo aparente, sem provocação anterior naquele dia. Só pura maldade gratuita. A Ana Paula viu tudo. Ela estava sentada no balcão da cozinha tomando café e ficou em choque. Ela disse que a Jordana fez aquilo com uma calma assustadora, como se estivesse jogando um resto de comida fora, sem a menor expressão no rosto. Quando a Milena voltou do banheiro e viu o prato que não estava mais na mesa, ela perguntou quem tinha mexido. A Ana Paula, ainda em choque, apontou para o lixo. O grito da Milena ecoou pela casa inteira. Ela abriu o lixo, viu a comida ali toda misturada com o resto de outras coisas e começou a chorar de um jeito que partiu meu coração assistindo. Não era choro de raiva só, era choro de dor mesmo, de alguém que teve algo com valor sentimental destruído sem razão. A Gabriele veio correndo e, quando entendeu o que tinha acontecido, ficou vermelha de raiva, coisa que eu nunca tinha visto da Gabriele, que é sempre tão tranquila. O Leandro ouviu os gritos da área externa e entrou na cozinha perguntando o que aconteceu. Quando a Ana Paula contou o que viu, o Leandro virou para Jordana, que estava sentada no sofá da sala, como se nada tivesse acontecido, e perguntou por quê. E a resposta da Jordana foi a coisa mais fria que eu já ouvi nesse programa. Ela disse que a Milena estava usando muita comida da xepa e que ela fez aquilo para dar uma lição, que num jogo de sobrevivência ninguém pode ficar desperdiçando comida com receita gourmet enquanto os outros passam vontade. A Marciele não aguentou ouvir aquilo e soltou o verbo. Disse que aquilo era mentira, que a Milena tinha usado ingredientes que eram da parte dela, que ninguém ali estava passando fome e que jogar comida no lixo para dar lição em alguém é a coisa mais contraditória do mundo. Porque se o problema era desperdício, quem desperdiçou foi a Jordana jogando tudo fora. O Juliano concordou e disse que estava enojado com a atitude, que aquilo não era jogo, era crueldade pura. A Jordana percebeu que estava todo mundo contra ela e tentou mudar a narrativa. Começou a dizer que a Milena provocava ela todo dia com indiretas, que cozinhar aquela comida cheirosa era uma forma de ostentação dentro da xepa, que ela se sentiu desrespeitada. Mas ninguém comprou. A Samira, que normalmente tenta mediar as situações, dessa vez foi direta e disse que não tinha justificativa no mundo que fizesse aquilo ser aceitável, que comida é sagrada e que mexer com a comida de alguém é ultrapassar uma linha que não tem volta. A Milena ficou no quarto chorando por mais de 1 hora. A Gabriele e a Ana Paula ficaram com ela o tempo todo. E em um determinado momento a Milena falou algo que me fez chorar junto. Ela disse que a mãe dela trabalhava o dia inteiro para colocar aquela comida na mesa quando ela era criança. Que cada ingrediente daquela receita representava o sacrifício da mãe dela. E que a Jordana não jogou comida no lixo, jogou a memória da mãe dela. Cara, eu tive que pausar o pay-per-view para me recompor. O Leandro foi tentar conversar com a Jordana no jardim e a conversa deles foi muito reveladora. Ele perguntou se ela tinha noção do que tinha feito, se ela entendia que aquilo podia render uma punição da produção, e a Jordana, pela primeira vez, pareceu ficar preocupada. Ela perguntou se achava que ia ter punição, e o Leandro disse que com certeza que aquilo era destruição de pertence alheio e desrespeito grave.
A Jordana então tentou dizer que ia pedir desculpas, e o Leandro falou que desculpa naquela altura ia parecer falsa demais, que ela devia ter pensado antes de agir. O Juliano chamou a Marciele de canto, e os dois ficaram especulando se a produção ia dar estalecada, se ia rolar punição coletiva, ou se a Jordana ia receber uma advertência formal. A Marciele disse que no mínimo tinha que ter uma consequência, porque se deixassem passar ia abrir precedente para qualquer um fazer o que quisesse com as coisas dos outros. E a produção agiu. Chamaram a Jordana no confessionário e ela ficou lá dentro por quase 20 minutos. Quando saiu, estava com os olhos vermelhos e foi direto falar com a Milena. Pediu desculpas, disse que errou, que não media as consequências. A Milena ouviu em silêncio e disse que aceitava as desculpas porque era uma pessoa de bem, mas que nunca ia esquecer o que ela fez, e que a confiança entre elas, se é que existia alguma, tinha acabado para sempre. A casa anunciou que, como punição, a Jordana perdeu o direito de participar da próxima prova do líder. Muita gente no público achou pouco, queria a expulsão. Mas o fato é que o estrago emocional já estava feito. A Milena não cozinhou mais nos dias seguintes. E cada vez que alguém ia para a cozinha, ela ficava com um olhar de desconfiança que doía de ver. A Gabriele assumiu a função de cozinhar para Milena, para ela não precisar passar por aquela cozinha, onde tudo aconteceu. O BBB 26 mostrou nesse episódio que as coisas mais simples podem ser as mais cruéis. Não precisa de grito, não precisa de empurrão. Às vezes, jogar a comida de alguém no lixo machuca mais do que qualquer agressão verbal. E a Jordana vai carregar isso no jogo dela até o final. Porque o público não esquece. E o olhar de dor da Milena quando abriu aquele lixo vai ficar gravado na memória de todo mundo que assistiu.